Você já parou para identificar que nos últimos tempos tem surgido uma narrativa na internet, modo caverna, você deve se isolar de todo mundo, você tem que ser o estoico que não se importa com nenhum tipo de pensamento, e aí quando algo ruim vem para a tua vida, você tem que ignorar. Ou até simplesmente a filosofia do livre essencialismo, que é uma ótima filosofia, de tudo aquilo que não está no teu controle ou tudo aquilo que não está a ver contigo, você não se importa. Se focar só apenas em tudo aquilo que está no teu controle. Mas isso no final do dia cria pessoas muito, não só egoístas, mas também cria pessoas com senso crítico muito reduzido. Porque quando a pessoa não acontece algo com base à vontade dela própria, ela vai ignorar. Porque não vai dar acordo à vontade dela, porque ela está nem aí. Isso liga com o livro que eu estou a ler agora, do JJ, que é O Poder da Alta Performance. Comprei quando eu fui lá para Lisboa, em março, e aí troquei ideia com o Joel. Tem vlog até aqui no canal. E se você não conhece, eu sou Luzolani Vieira. Trabalho com desenvolvimento pessoal e alta performance para te ajudar não só a melhorar a tua rotina, mas como também alinhar a tua rotina de acordo com os teus objetivos. Nesse livro do JJ, ele comenta que existem 3 tipos de pessoas que irão nos influenciar na busca pelos nossos objetivos. Os mais próximos, as pessoas que têm muitos seguidores, ou no caso as pessoas que são muito bem posicionadas na sociedade. E o terceiro tipo de pessoa é a grande maioria. E esses 3 exemplos ficam muito mais práticos quando nós usamos não só uma lupa para analisar ainda mais a fundo, mas quando nós identificamos diferentes padrões mentais que hoje em dia tem na sociedade. O primeiro padrão é do primeiro tipo de pessoa. Eu quero muito evoluir, eu quero muito começar a ler livros, eu quero muito começar a treinar. Mas ninguém é o morredor treina, ninguém é o morredor lê livros. Por que eu vou treinar? E ainda tem aquele caso pior, que a pessoa diz, Luz, eu quero muito evoluir, mas ninguém do meu lado quer evoluir. Você já parou para pensar que, seja o teu pai, seja a tua mãe, seja pessoas próximas a ti, se você ganhar, ou se você evoluir, essas pessoas também saem a ganhar? Por mais que essas pessoas não te apoiem, está tudo bem. Mas se você evoluir, mas se você atingir aquele objetivo, aquelas pessoas também vão ganhar. E eu já vou chegar nesse ponto contando um pouco da minha história para vocês aplicarem de acordo com a vossa rotina. O segundo tipo de pessoa é a maioria. Por exemplo, um artigo científico disse que a maior parte das pessoas não lê livros. Ou melhor, a ministra na Inglaterra disse que você deve tomar café da manhã. Que eu também já vou comentar sobre a indústria alimentícia, que eu estudei semana passada e fiquei um tanto quanto revoltado. A pessoa vai pegar um estudo, vai pegar uma maioria para usar para o seu caso. Por que eu vou começar a ler mais livros se a maioria não lê livros? Por que eu vou começar a fazer jejum se a maior parte das pessoas não faz jejum? Por que eu vou começar a treinar mais se a maior parte das pessoas não treina? Ou seja, a pessoa usa a maioria para no final do dia não sair do lugar. E o terceiro tipo de pessoa é aquelas que são bem posicionadas a nível mundial, desde influenciadores, desde político, pessoas que têm um bom cargo, posso assim dizer. Nesse caso concretamente, com base na opinião tanto desse influenciador ou tanto dessa pessoa que ela gosta muito, ela vai começar a usar aquela opinião como filosofia de vida. Isso tanto no positivo como no negativo. Eu vejo muitas pessoas que são fãs do David Goggins, mas no final do dia a pessoa posta stay hard, a pessoa posta algo bom, mas só quer ser o David Goggins no futuro. Eu digo sempre aqui no meu perfil, eu uso muito David Goggins como referência para 10 anos do meu perfil. Fui correr às 3 da manhã depois de ler David Goggins. Eu usei o nome do David Goggins para criar um conteúdo que o algoritmo entende que mais pessoas podiam se conectar. Não só propriamente a filosofia do David Goggins. Porque você tentar seguir à risca tudo aquilo que o David Goggins fala, pode dar prejuízo na tua vida. E por que eu comentei sobre isso? Por que eu comentei sobre esses 3 pontos que no final do dia vão fazer a diferença? Ano passado não, foi no começo desse ano, eu fui convidado para palestrar em Viseu. Que para quem não sabe, Viseu é uma cidade de Portugal. Fui convidado tanto para pregar, tem vlog até aqui no canal, tanto para pregar, tanto para evangelizar e também dar o meu testemunho palestrando. E algo que me chamou a atenção no final da palestra é que eu conheci o Fander. O Fander é seguidor meu, que acompanha meus conteúdos desde o ano passado. Ele estava na palestra, tirou foto até comigo, e eu postei isso também no Instagram. E se você não segue, o meu Instagram está aqui na bio, somos mais de 30 mil seguidores lá. E aqui no YouTube eu estou a tentar postar um vídeo por semana até o final do ano para também crescermos. E o Fander disse para mim, Luzo, eu acompanho os teus conteúdos desde a missa do Frei Gilson. Para quem não sabe, também tem vlog aqui no canal, eu fui na missa do Frei Gilson em Fátima. O vídeo viralizou no Instagram, bateu mais de 300 mil views, muita gente começou a me seguir, muita oportunidade. E aí ele comentou, Luzo, eu te conheço depois do vídeo que você foi na missa do Frei Gilson.
E esse mesmo convite que eu recebi para palestrar foi depois do vídeo do Freixo ter viralizado. Ou seja, por conta de um efeito borboleta, algo aconteceu. Agora estamos na Copa do Mundo e vou dar mais um exemplo para vocês verem como o efeito borboleta ou como as pequenas ações podem influenciar nos resultados. 2021/2020, Arsenal contra Brighton. Arsenal a tentar ganhar o título, Brighton meio de tabela. O Arsenal jogou fora de casa contra o Brighton. E o goleiro titular do Arsenal era o Leno, que é um goleiro alemão, alto, loiro. E o Leno, infelizmente, se lesionou naquele momento. O Leno, por se lesionar, quem estava no banco? Quem era o guarda-redes ou goleiro suplente se fosse do Brasil? Isso mesmo. Dibu Martínez, ou Emiliano Martínez. Emiliano Martínez, que até então era reserva, até então já tinha jogado muito tempo no Arsenal, mas nunca tinha sido chance. Ele recebe a famosa chance. E por ele estar preparado com aquela chance, ele agarrou aquela chance. Meses depois, ele foi contratado pelo Aston Villa. Jogando no Aston Villa, jogou até ser convocado para a seleção nacional. Seleção nacional, ganha a Copa América. E depois de ganhar a Copa América, o que aconteceu? Eles foram para o Mundial. No Mundial, Argentina e Holanda, Dibu Martínez defendendo as grandes penalidades. Final contra a França, Dibu Martínez defendeu mais uma vez os penaltis. Ou seja, esse efeito bola de neve, ou esse efeito borboleta, por ter feito não só com plateia ou sem plateia, mas tendo feito porque você sabe o porquê de você fazer, no final do dia, se você for consistente, você não só alcança esse objetivo que você muito queria, mas como também dá mais sentido nessa busca para esse objetivo. Por isso é que você não deve lutar só por si. Tudo bem, você quer evoluir, você quer ter o shape, você quer muita coisa, mas tenta não pensar só por ti. Lá no meu perfil do Instagram, as pessoas me perguntam: Luso, por que você treina muito? Por que você faz jejum? Por que você lê muitos livros? Vou comentar sobre os 3 casos. Na parte dos livros, eu tenho estudado muito nos últimos tempos. E eu vi que a leitura é tão boa não só para a parte cognitiva, mas como também na parte do aprendizado, que era o ponto que eu queria comentar. A leitura é tão boa não só para a parte cognitiva, mas também na parte do aprendizado. Isso todo mundo já sabe. Mas nessa parte cognitiva, você trabalha uma parte do teu cérebro, que quando você tiver 50, 60, 70 anos, irá te ajudar não só a ter uma capacidade boa de raciocínio, mas como também ter uma mentalidade nova para a tua idade. Ou seja, se você lê hoje, se você estudar hoje, lá na frente você terá uma boa mentalidade. Diferente se você ficar muito tempo hoje em dia nas redes sociais, lá na frente a conta vai chegar. Segundo ponto, com treino. Se você treinar muito bem hoje, você pode muito bem ter o shape. Não tem nenhum problema você ter o shape. Você correr em pace de 4, como eu corro, um pace de 3,50 que eu tenho corrido nos últimos tempos. Não tem nenhum problema. Mas se você tiver uma boa saúde cardiovascular, se você tiver um bom VO2 máximo, se você tiver as mitocôndrias bem reguladas, que aqui tem a ver com treino em zona 2, que tem aula lá no Rotina Produtiva, que é a minha comunidade pessoal, que eu falo mais aprofundado, tanto sobre sono, tanto sobre rotina, tanto sobre hábitos, em módulos especificamente. E esse mês começamos o desafio 21 dias de foco, Restart, link está aqui na descrição. Mas o treino no final do dia é tão bom não só para a parte física, mas como também para a parte da saúde e da longevidade, que até entra com o livro do Peter Attia, Outlife, que eu também li no ano passado, que ele fala mais uma vez que as pessoas que têm não só um estilo de vida longo, passaram não só por uma boa alimentação, um bom sono, mas como também atividade física. E lembram do começo que eu comentei anteriormente sobre a grande maioria? A pessoa vai dizer: eu conheço alguém que não treina, eu conheço alguém, por exemplo, que é viciado em álcool, em cigarro, e aquela pessoa viveu até os 70, 80, 90. Tudo bem, você pode dar esse exemplo. Mas será que esse exemplo é a grande maioria? Será que esse exemplo é com todo mundo? O que eu quero dizer? As ações que você tem hoje, no final do tempo, irão mudar quem você é. Luso, por que você treina muito? Porque eu quero viver até os 50, até os 70. 50 é pouco, quero 60, 70, 80, 90. Quero correr, por exemplo, com meus filhos, com meus netos, por exemplo. Quero trocar experiências, quero mostrar que eu tenho muito conhecimento. Mas não basta apenas você ser uma pessoa com muita idade, mas com conhecimento baixo, que hoje em dia acontece muito. Pessoas, por exemplo, com 40, 50, 60 anos se comportam igual adolescente, se comportam igual criança. E pessoas que são com 18, 19, 20 anos até se comportam igual adultos, que em alguns casos têm trazido prejuízo. Mas o ponto que eu quero dizer é que tem pessoas que, por não só ter uma idade muito avançada, tem uma idade que não condiz com a idade, que no jogo de longo prazo é muito prejudicial, porque fica não só feio ter uma idade alta e o comportamento de criança, mas como também para a tua maturidade e exemplo vai tudo lá por água abaixo.
E por isso que eu quero te passar a reflexão. Quantos vencem se você vencer? O treino que você tem procrastinado, se você treinar, como é que a tua família lá no futuro vai se ganhar? A alimentação que você tem negligenciado, quantos irão sair beneficiados se você melhora a alimentação? O conhecimento que você pode muito bem colocar em prática, ganhar dinheiro, se conectar com outras pessoas. Quantas pessoas irão vencer se você fizer isso? Eu, no meu caso, é exatamente isso. Por que você treina muito, Lúcio? Porque lá na frente a conta vai fechar. Por que você cria conteúdo de 16 anos? Porque lá na frente a conta vai chegar. Agora, se você pensar só no presente, e você não tiver resultado no presente, você só irá se frustrar. Que inclusive vou pôr aqui o telefone para passar um ponto que eu estudei semana passada e fez muito sentido, que é sobre a indústria da alimentação. Para quem não sabe, a indústria da alimentação começou a crescer muito na década 60, 70 e 80. Mas essa indústria só cresceu por conta da indústria do tabaco, da indústria do cigarro. E tinha um senhor que é britânico, que é o Philip Morris. E Philip Morris morreu cedo, morreu com 36, 37 anos. Mas ele tinha um bom nome e era associado tão nessa área que a indústria do tabaco decidiu usar o nome dele para criar uma empresa. E essa empresa é a Philip Morris. A Philip Morris, não só nessa parte concreta de estar bem posicionada no tabaco, eles decidiram diversificar o capital. É igual o livro O Homem Mais Rico da Babilônia ou Pai Rico, Pai Pobre. Você não deve ter só uma fonte de renda, você tem que ter várias. Ou você deve ter ativos e não ter passivos. O que a indústria da tabacaria decidiu fazer? Eu vou tirar o dinheiro dessa parte, que aqui já estava a ter problemas. Começaram a sair estudos que a indústria da alimentação podia muito bem crescer e a indústria do tabaco estava a dar prejuízo. E por eles notarem que estava a dar prejuízo, bem, vou diversificar esse capital em outra área que tem futuro. Esse insight foi tão bom que eles contrataram pessoas de Harvard, para vocês verem quando eu quero chegar, pessoas de Harvard, para não só falsificarem os testes, mas como também dizerem que comer desregrado não tem nenhum problema, tabaco não tem nenhum problema, você pode viver da maneira que você quiser e não vai ter nenhum problema. E no final do dia, o que isso aconteceu? Da década de 70, 80 e 90, o vício, não só pela comida, mas como também o marketing da cor dessa área aumentou muito. E da cor dessa área ter aumentado muito, tanto investimento, que eles investiram pesado, desde pessoas de Harvard até marketing, as pessoas tornaram-se mais obesas, as pessoas tornaram-se mais dependentes, as pessoas tornaram com vários problemas emocionais, porque quando eu não estou bem, é claro, eu vou comer para descontrair. Eu não me sinto bem, vou lançar aqui uma bebida para mudar o meu astral. Lembram quando eu comentei no começo do vídeo que se você não tiver bem definido o que você quer, você facilmente será influenciado ou pela grande maioria, ou por famosos, ou pelas pessoas que vivem próximo de ti? Nesse caso é a mesma coisa. E quando você começar a parar de pensar não só em ti, mas como também as pessoas que estão ao teu redor, como é que elas podem sair beneficiadas, você ganha uma visão muito ampla. E você começa a ver que decisões você deve tomar para essas pessoas serem beneficiadas. Porque se você não pensar quantos vencem se você vencer, você vai fazer uma vez, depois não vai fazer. Você vai fazer, depois vai dar desculpa. Você vai começar uma vez, 2, 3, 4, 5, mas depois não vai continuar. E hoje em dia foi tudo normalizado para isso. Normalizado não ler livros, normalizado não treinar, normalizado comer até dizer chega, normalizado encher o cérebro de nicotina ou até encher o cérebro de álcool. Isso tudo foi normalizado, foi tudo programado. E quando você não tem conhecimento, quando você não tem discernimento daquilo que você quer, não só aprender a dizer não, mas como também aprender a dizer sim do que aquilo que vai te ajudar a evoluir. Porque lembra sempre, quando você diz sim para algo, você diz não para outra coisa. Quando você diz não para outra coisa, você diz para uma coisa, sim. Então, Luso, eu não tenho agenda, eu não tenho rotina, eu não tenho hábitos, eu não treino. Se você não tiver agenda, e aqui a agenda que eu quero dizer, não só a rotina planejada, mas como também os hábitos que você tem durante a tua rotina, você será parte da agenda de alguém. É da indústria da alimentação, é da indústria fitness, é da indústria qualquer agenda, você vai acabar por cair. Porque você não sabe aquilo que é melhor para ti. Você pode até saber de maneira abstrata, eu quero, mas sem plano de ação você não vai conseguir evoluir. Que inclusive dentro do RP eu falo mais aprofundado sobre isso. E se você assistir esse vídeo, provavelmente nessa sexta-feira, você ainda vai a tempo de entrar no Restart, que é o desafio de 21 dias de foco.
Nesse desafio de foco tem um ponto que eu comento que é o sentido. O sentido de você fazer as coisas. O sentido de você ir em busca da tua melhor versão. O sentido de você começar a ler mais e começar a treinar. Porque se é um sentido, você começa, mas depois você desiste. Que finalizando até já aqui o nosso vídeo, eu comento muito aqui sobre o Viktor Frankl, que viveu no campo de concentração, que foi filósofo, que foi psicanalista. Um currículo de encher os olhos, posso assim dizer. Mas o Viktor Frankl, ele comenta que existem 3 formas de achar sentido na nossa vida. Que é aquilo que você dá para o mundo, ou seja, eu crio conteúdo, eu estou a dar algo para o mundo. Eu trabalho, estou a dar algo para o mundo. Aquilo que você recebe do mundo, ou seja, eu treinei e recebi elogio que eu estou a evoluir. Eu prestei serviço para várias pessoas e aí, aqui no caso tem uma creche, prestei serviço e recebi elogios. Eu trabalhei, eu sou pai de casa e aí os meus filhos me retribuíram muito bem. O terceiro ponto que é o sofrimento. Cada sofrimento que você passa tem como dar sentido nele. Quando você não dá sentido no sofrimento, você começa a reclamar do sofrimento. Ah, ninguém me apoia. Ah, ninguém faz. Lembram quando eu comecei no começo do vídeo? Você vai começar a dar desculpa do teu contexto. Mas quando você aprende a dar sentido nesse contexto, você evolui. E se você é o tipo de pessoa que tem tido muita dificuldade para evoluir nos seus objetivos, link do Rotina Positiva está na bio. Vai ser um prazer te ajudar na tua evolução. Luz, eu sou dona de casa. Dentro do RP tem dona de casa. Luz, eu sou uma pessoa que trabalha de segunda até sexta. Tem pessoas que também estão nessa situação. Porque da cor dessa situação você pode dar sentido. Agora, se você dá desculpa da cor da tua situação, nunca terá sentido, você nunca irá evoluir. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, quero muito saber. Esses vídeos bem mais frontais, falando mais a verdade, sem corte, sem papo reto, apenas falando o que deve ser dito. Deixa a tua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.